Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Irmãos, fica com ela aberta, porque nós vamos transcorrer em todo o livro. Eu acho que você vai aprender um pouquinho de cada coisa hoje aqui, se o Senhor nos der tempo e permissão. Vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então me disseram, escuta bem isso aqui, olha: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido tais palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço na tua presença dia e noite, pela vida dos filhos de Israel, seus servos, e eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenou Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredistes os meus mandamentos, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, o negócio está difícil, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Amém. Somente até aqui, deixa a Bíblia aberta, bom? Irmãos, vamos falar um pouquinho hoje sobre tempo de reconstruir. Se você vai anotar, você pode anotar. Agora, Neemias foi um homem movido pela angústia. Pastor, que loucura é essa? Eu quero te dizer que a angústia, ela tem um poder de te mover. Pastor, a angústia tem o poder de me matar. Sim, se você deixar. Irmãos, por mais que ela tenha o poder de acabar com sua vida, acabar com o seu ministério, acabar com sua família, quando é lançada pelo diabo na sua vida, se você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai conseguir reverter essa situação. Neemias foi um homem movido por um sentimento de angústia. A palavra diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Olha que nome complicado. Um rei persa. E ser copeiro do rei era o emprego de Neemias, mas não era a obra de Deus na vida dele. Como talvez muitos de vocês aqui vivem nesses dias. Talvez você está em um emprego lá fora, mas você sabe que no fundo, este emprego não é a obra de Deus para a sua vida, porque a obra de Deus para você é o seu propósito. Agora eu quero te dizer uma coisa, não se frustra não. Tem gente que chega perto de mim e fala assim: pastor, nós vamos largar tudo para andar com Deus. Não é assim? E às vezes o nosso desejo, né, Júlio? Fecha sacolão, fecha tudo. Meu negócio agora é igreja. Calma. Deus tem um tempo certo para tudo. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Agora, o que é que Deus fez com Neemias? Deus usou o emprego dele para fortalecer o trabalho de Deus. E é isso que Deus está falando com você. Eu não te coloquei aonde eu te coloquei em vão. Por mais que você tenha um chamado do fundo do seu coração para cuidar de pessoas e viver o reino de Deus na terra, eu coloquei você lá. E onde você está, vai fortalecer aquilo que eu tenho na sua vida. Porque Neemias usa então, escuta bem, Neemias usa de tudo aquilo que ele vivia naquele momento para angariar recursos e produzir meios para ensinar o povo a reconstruir. E
Então eu vou dizer uma coisa para você. Por que é que Deus levanta um advogado e coloca ele no meio da igreja? Para ele dizimar valor alto? Não, não é isso não. É porque o povo precisa de justiça, irmãos. E nem todo mundo pode pagar pela justiça. Então se você é um advogado e Deus te levanta e coloca você no meio da igreja, você pode ser um canal de justiça nessa terra. Por que é que Deus levanta um médico e coloca ele no meio da igreja? Pastor, porque o médico oferta valores altos, isso é bom para a igreja? Não. Porque o povo precisa de cuidado, precisa de saúde. E nem todo mundo consegue pagar uma consulta. E aí Deus vai lá e te dá condição e você se forma em medicina. E aí tem aquele irmãozinho humilde que precisa ser consultado. Irmãos, na porta de quem que você acha que nós vamos bater? Nós viemos aqui, irmão. Pastor, o senhor veio me visitar? Não, eu vim te dar trabalho. Deus te dá tudo que Ele te dá para você ser luz para quem não tem luz. Quem crê nisso? Isso? Deus te dá tudo que Ele te dá para você ser voz para quem não tem voz, para você ser mãos para quem não tem mãos, para você se tornar pés para quem não tem pés. Agora, Neemias se incomodou muito, sabe por quê, Carlinho? Porque ele não estava no propósito da vida dele. E eu vou dizer uma coisa para você, você precisa entender isso hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos saber da nossa vida é o motivo pelo qual nós existimos. Neemias era copeiro do rei, esse era o emprego dele, mas não era o propósito de vida dele. O problema é, quando eu não descubro a razão da minha existência, eu vivo como muitos lá fora. Pastor, de que maneira? Fazendo experiências com a vida. Se você não sabe a verdadeira razão do seu nascimento, o porquê que você está aqui hoje, você vai viver como um cientista maluco, fazendo prova na sua vida. Tem gente até que faz prova com Deus, já viu isso? Quem já ouviu? Pastor, eu fiz prova com Deus. Já viu isso? Irmão, vou te falar um negócio aqui, nada contra, tá? Mas também não tenho muita coisa a favor não. Você sabe por quê? Você sabe por que você não precisa fazer prova com Deus? Porque você já conhece a palavra, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Você já conhece a palavra de Deus e mais, você já conhece o seu propósito. Para quem já conhece a palavra e quem conhece o propósito da sua vida, o próximo passo é caminhar. Então você não precisa fazer uma prova com Deus para ver se Deus está chamando você. Você já conhece aquilo que Ele tem para a tua vida. Escuta bem. Quem não conhece o seu propósito vai viver de experiências. E eu vou dizer uma coisa, você sabe qual é o problema das experiências? Algumas dão certo, outras não. Eu quero fazer faculdade. Não é o seu propósito de vida, não é aquilo que queima em você, mas você entra assim mesmo. E aí quando passa 1, 2, 3 semestres, você olha e fala assim, meu Deus, não era isso que eu queria. E você perde 1 ano e 6 meses para uma coisa que você não queria. E a palavra diz, vede prudentemente como andar, não como loucos, mas como sábios, porque os dias são maus. Diga para o seu irmão, pelo amor de Deus, você não tem mais tempo para perder tempo. Você não tem mais tempo para perder tempo. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Você não pode viver a sua vida fazendo experiências, se é que isso vai dar certo. Você precisa descobrir a razão da sua existência e investir nisso. Seu negócio é andar com Deus, então cai de cabeça nisso, meu filho. Você nasceu para isso. Porque se você não faz aquilo que você nasceu para ser, você vai viver, eu dou um exemplo disso, como um ventilador que escora a porta. Eu posso colocar um ventilador para escorar a porta, ele até funciona, mas ele não flui. Por quê? Porque ele não nasceu para escorar a porta, ele nasceu para ventilar. E é por isso que muita gente sofre de crise de ansiedade e os consultórios psiquiátricos, psicoterapêuticos, psicológicos estão lotados. Por quê? Por que é que as pessoas sofrem de ansiedade? Porque elas estão no lugar que elas não nasceram para estar. É a mesma coisa de uma criança trabalhando com aquele joguinho de montar. Não sei se você tem filho aí. Mas quando você dá um joguinho de montar para uma criança, sabe aquele joguinho da luazinha, da estrelinha e do quadrado? Que tem um buraquinho e ela tem que colocar a lua na lua, a estrela na estrela, o quadrado no quadrado? Quando é uma criança mais velha, ela coloca com facilidade, porque ela tem uma certa maturidade existencial. Mas quando é uma criancinha assim, não coloca. Por quê? Porque ela é imatura, ela não consegue discernir o que ela está vivendo. Então ela vai e coloca a bola na lua, a estrela no quadrado e o quadrado na estrela. E ela começa a ficar afobada com aquilo. E daqui a pouco sabe o que ela faz?
pega o projeto e ó, como você já jogou muitas coisas fora na sua vida. Porque você colocava a bolinha na estrela, a lua no quadrado e o outro lá no outro que não era do lugar dele. Porque não há maturidade existencial, não há maturidade existencial. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito de vida, porque senão minha vida vai ser uma eterna experiência. Agora, o que é que Neemias fez? Neemias caminhou dentro do propósito dele e ele começou então a tocar um projeto de reconstrução. A palavra diz aqui que os muros de Israel estavam quebrados, Israel estava destruída, porque o povo havia sido levado escravo para a Babilônia, e agora não eram mais os babilônicos que comandavam, eram os persas. A Babilônia já tinha caído, passou uma nação, entrou outra nação, e Israel ainda continuava cativo, como alguns de nós aqui hoje, entra ano e sai ano, você continua no mesmo sofrimento. Não é assim? Mas Deus tem um Neemias aqui hoje, quem crê nisso em nome de Jesus? E aí então ele começa a angariar recursos para reconstruir a cidade. A primeira coisa que acontece aqui, você precisa entender, fica com a Bíblia aberta para mim, por favor. Do capítulo 1 em diante, nós vamos folhear um pouquinho aqui para você entender. A primeira coisa que eu preciso entender para reconstruir algo sólido na minha vida é: toda reconstrução passa pelo processo do choro. Toda reconstrução passa pelo processo do choro. Tendo eu ouvido, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei-me e lamentei. Irmãos, presta bem atenção. Quem chora se importa. Você só vai reerguer bases fortes na sua vida. Você só vai reestruturar áreas da sua vida que precisam, se você começar a se importar com isso a nível de choro. Vou dizer uma coisa para você: quem não se angustia por uma causa não luta por ela. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Quem não se angustia por uma família não luta por ela. É por isso que eu dou moral para aquelas irmãzinhas da tarde da bênção. Sabe aquelas irmãs da tarde da bênção? Ninguém dá moral para aquelas mulheres. Elas chegam na igreja, sabe o que elas estão na mão? A foto do filho drogado. Cansei de ver isso aqui, hoje não tem tarde da bênção mais. Mas elas chegavam na igreja com a foto do filho drogado. E não era só do filho, não, ela chegava com a foto do filho do filho. E de vez em quando do filho da vizinha também. E aí quando acabava a tarde da bênção, ela vinha: pastor, unja essa foto aqui. Ô fé, meu Deus, nós poderíamos ter tanta fé assim. Você sabe por quê? Porque ver o filho na droga, e ver o filho do filho na droga, e ver o filho da vizinha nas drogas, angustiava o coração da pessoa. Então ela vinha e se colocava na brecha como uma intercessora por aquela família. A palavra de Deus no livro de Ezequiel diz o seguinte: eu procurei um homem que se colocasse na brecha em favor do povo, mas ninguém encontrei. Você sabe por quê, irmãos, que Deus tem dificuldade de achar pessoas que se coloquem na brecha? Porque hoje é cada um por si, Deus para todo mundo. Ninguém coloca a vida mais na brecha por ninguém. Ninguém dobra o joelho mais para orar e falar assim: Senhor, abençoa esse menino lá no trabalho dele lá. Por que é que eu vou orar para Deus abençoar o irmão no trabalho? O que é que eu vou ganhar com isso? A satisfação no meu espírito de ver o meu irmão, que é corpo do meu corpo, ver o meu irmão que está junto comigo todos os dias, feliz, realizado, contente, satisfeito, repleto de alegria. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Não há felicidade maior, irmãos. Quem tem sabe o que é isso. Toda reconstrução começa pelo choro. As muralhas, irmãos, eram a segurança de Israel. Quando os muros estão quebrados, o interior fica exposto. E Deus está falando com você: eu preciso reconstruir algumas coisas na sua vida para proteger o seu interior, porque você é sensível demais. Vou te falar mais: qualquer coisa tem abalado você esses dias, porque existem bases de fé na sua vida que estão quebradas. Eu estou falando com você, eu disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí você olha e fala assim: Senhor, mas tem dia que eu não consigo te sentir. Você não precisa sentir, você precisa crer. Fé vai além de um arrepio emocional. Fé é pensar e entender: Ele está comigo. Por quê? Porque Ele disse que estaria. E se Ele disse que estaria, Ele está. Por mais que às vezes eu não o sinta, a presença dEle está aqui dentro de mim. Quem pode tomar posse disso aqui em nome de Jesus? Aleluia. Agora você vai precisar entender o contexto. Olha o contexto. Existe um camarada chamado Esdras, que vem antes de Neemias. Se você folhear uns livros atrás aqui, um livro anterior, Esdras. Esdras vai para Jerusalém com essa mesma turma aqui que estava escravo. Ele vai para Jerusalém e reconstrói o templo.
mas não reconstrói as muralhas. O templo representa a presença de Deus, as muralhas representam a proteção da presença de Deus. Sabe qual é o problema? Se o meu relacionamento com Deus está quebrado, entenda isso. Se eu não choro mais por isso, se eu não me importo mais com isso, eu perco a presença. Se aquilo que protege o meu relacionamento com Deus está quebrado na minha vida, eu perco a presença. A qualquer momento, Israel poderia ficar sem o templo novamente, porque ele já havia sido destruído. Então, o que é que protege a presença de Deus na sua vida? Leitura da palavra, oração, jejum, clamor, intercessão nas madrugadas. Se isso está quebrado na minha vida, mais cedo ou mais tarde, vir para a igreja vai se tornar um fardo, fica chato. Porque eu vou para uma festa que eu não conheço o dono. Eu vou para uma festa onde eu não tenho intimidade com o dono. Já foi em festa de penetra? Eu sei que você já deve ter ido. Já foi? Nunca não? Eu já fui. Você sabe qual é o problema do penetra, irmãos? Ele fica com medo a todo instante de ser descoberto. Já imaginou você numa festa? Está num casamento, todo mundo sentado às mesas, né? E aí você está lá de penetra, aí vem um noivo cortando a gravata. Ô fulano, obrigado, parabéns. Ô seu Zé, que bom que o senhor veio. Ô Maria, que beleza que você está aqui. Aí ele olha do lado, está você. Ô! Terceiro grau. Beleza? Ele dá muita ideia, não é assim? Com Deus é exatamente a mesma coisa. Não dá para viver Deus sem conhecer Deus. Não dá para extrair o céu para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus não é mais uma igreja aberta. O reino de Deus não é mais um salão aberto, não. O reino de Deus é o governo de Deus na minha vida. E eu creio que o Espírito Santo está tocando pessoas aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo está tocando pessoas aqui hoje. É noite de reconstruir o seu relacionamento com Deus. Deus vai levantar seu ministério, querido. Deus vai levantar o seu ministério. Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Você não vai terminar 2020 como você começou. Deus vai levantar o seu ministério. E eu vou falar mais, isso é profético, tá? Deus vai colocar no seu coração uma dor. Pastor, que loucura é essa? O senhor está falando que eu vou sofrer? Vai, mas não é pela sua casa. A casa de Neemias estava em ordem, irmãos. Neemias morava num palácio. Deus está falando com você: vou prosperar, eu vou abastecer, mas eu vou colocar uma dor no seu coração. E você não vai aguentar ver pessoas sofrendo. Você não vai aguentar ver pessoas passando necessidade. Você não vai aguentar ver pessoas à margem da sociedade. Porque eu estou colocando um clamor no coração da igreja. Eu estou colocando um clamor no coração da igreja. Agora, você sabe qual que é o mistério espiritual aqui? Quando há um clamor no coração da igreja, ela não se preocupa se ela está num palácio ou se ela está numa sarjeta. Neemias trocou um palácio por uma sarjeta. Sabe por quê? Porque ele tinha um clamor no coração. Hoje não, a igreja busca o palácio. Se ela tem um clamor no coração, ela não se preocupa se ela está num palácio ou se ela está numa sarjeta. Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabe, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pastor, nós queremos fazer missões, nós queremos andar com Deus, mas nós não temos recurso. Presta bem atenção, quem sabe a sua posição não se importa com a sua condição. Deus está falando com você: minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. E neste lugar eu darei a paz. Assim diz o Senhor. Deus está falando com você: se você reconstruir, algo novo vai acontecer. Mas não há reconstrução sem choro. Outra coisa, não há reconstrução se não houver intercessão. Versículo 6, olha o que ele fez. Ele não só chorou, presta bem atenção, você que é chorão. Tem algum chorão aqui me ouvindo? Tudo que acontece você chora. Sente a dor dos outros, chora demais. Tem uma meia dúzia na igreja que é assim. Chora demais, vê todos os projetos que precisam ser feitos. Me dá a lista detalhada de tudo que precisa fazer na igreja. Mas não é um intercessor para entrar na frente e falar: pastor, eu estou aqui, deixa comigo. Na família é assim. O marido sabe todos os defeitos da família, da esposa, dos filhos. Quando o filho passa correndo, ele vira e fala assim: mulher, lá seu filho, vai lá.
mas ele não é um intercessor para dizer assim: ei, peraí, meu filho, eu estou me colocando entre a minha família e o problema, eu estou me colocando entre a minha igreja e a dificuldade, ei, eu estou me colocando entre o meu bairro e a dificuldade que está no mundo, está por vir, eu estou aqui. Neemias, ele chora, mas ele também intercede, ele não fica apenas no choro. Antes de qualquer coisa, ele entra num ambiente espiritual com Deus, e Deus está falando com a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que tem chamado, você que tem ministério, você que já um dia andou com o Senhor, entenda isso. E vocês que estão aqui na igreja, cansados de me ouvir todo dia, pelo amor de Deus, gente, Deus quer levantar ministérios intercessores dentro dessa igreja. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Presta bem atenção, o louvor só está aqui porque está intercedendo, a intercessão só está ali porque estão intercedendo. O ministério de dança só está aqui porque estão intercedendo. Eles estão entre as pessoas e a adoração, eles estão sendo um canal de adoração. Você sabe quando é que o bairro muda? Quando a igreja intercede. Sabe quando é que a cidade muda? Quando a igreja intercede. Pastor, que negócio é esse, pastor? Irmãos, à frente dessa igreja aqui, vai fazer 4 anos, hein? 4 anos agora em outubro que eu estou pastoreando essa igreja à frente dela. Mas o Senhor colocou uma dor no meu coração e uma angústia. E o Senhor falou comigo: a angústia vai mover você. Não são os presentes nem os elogios que vão mover você, mas é a angústia. A angústia de quê? Um coração inconformado com a sociedade do jeito que está. Um coração inconformado com a igreja do jeito que está. Um coração inconformado com o casamento do jeito que estão. Deus está colocando uma dor que vem do céu. Não é o diabo que vai te incomodar, não. Deus vai te acordar pelas madrugadas para você entender. Há um clamor no céu, irmãos, e o céu precisa de respostas. Quantos vão dar essa resposta nesses dias aqui? Quantos vão dar? Aleluia, aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você é daqueles que quando a vizinhança passa mal, corre lá na sua casa, você é um intercessor. Está na hora de você colocar isso para fora. Deus colocou dentro de você. Está na hora de você fazer brotar e colocar para fora. Todo ministério é um ministério intercessor. Todo ministério. Então não adianta achar que a intercessão é só quem está com o coletivo vermelho ali, porque não. Elas são a expressão física do que fazemos no espiritual. Sacou? Elas são a expressão física do que fazemos no espiritual. É por isso que elas estão ali, para vocês verem que essa igreja tem intercessores. Mas todo ministério é um ministério de intercessão. Comunicação está lá? Não estava tendo nem culto aqui, irmãos, mas a mensagem estava chegando. Por quê? Porque existiam intercessores entre vocês e a dificuldade que estava acontecendo. É por isso que a mensagem chegou no seu lar. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Não há reconstrução se não houver choro. Não há reconstrução se não houver intercessão. Agora a terceira coisa que você precisa entender: diga, todo inconformado chama a atenção do rei. Só as mulheres, 1, 2, 3. Os homens, 1, 2, 3. Todo inconformado. Meu Deus, levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu não vou me conformar. E eu estou aqui hoje porque eu preciso de atenção. Eu estou aqui hoje porque eu preciso dessa atenção, meu Deus. Capítulo 2, é por isso que eu falei para você. Capítulo 2, versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem tristeza de ser no seu coração? Então temi de sobremaneira. Neemias está chateado, com o coração abatido, com o semblante triste. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: uma pessoa que está sofrendo por alguém, ela não fica normal. Quando você olha para ela, tem alguma coisa incomodando ali dentro, ela não fica quieta. Neemias está sofrendo por toda uma nação, a ponto do rei olhar para ele e falar assim: rapaz, eu te conheço, você não está bem. E eu quero trazer isso para o mundo espiritual agora. Deus vai mover coisas em favor da igreja através da sua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Pastor, está difícil demais. Não. Se esse ministério não se conformar com esse mundo, ele chama a atenção do rei na hora da adoração. Se o ministério de intercessão não se conformar com a frieza, eles chamam a atenção do rei na hora da adoração. Se a sua família não se conformar com a mesmice, ela vai chamar a atenção do rei. E quem chama a atenção do rei, atrai o favor do rei, atrai a dádiva do rei, atrai a graça do rei. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus Cristo? Todo inconformado, então, ele chama a atenção do rei. Mas um passo para reconstruir, além de chamar a atenção do rei, diga: a minha reconstrução
Mas fala alto, irmão, para o Satanás ouvir e já sair logo de perto. Diga: a minha reconstrução vai exigir uma boa aliança. Onde é que está isso, pastor? Capítulo 2, versículo 7. Está comigo aí, Juninho? Capítulo 2, olha lá. Disse também, escuta bem: se lhe parecer bem, ele está falando com o rei. Se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles me permitam que eu viaje por segurança em seus territórios. E aí ele pede carta para os governadores, ele pede cartas para os governantes da província, ele pede dinheiro, pede recursos, pede madeira. É só você ler o texto que vai dar tudo lá. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero dar certo, mas às vezes eu não quero relacionar com ninguém. Eu quero dar certo, mas eu não quero andar com ninguém. Eu quero dar certo, mas eu quero viver no meu mundo sozinho. Ah, pastor, eu já fui frustrado demais. Eu também, meu filho. Eu também. Ah, pastor, a igreja já se esqueceu do meu aniversário. Do meu também. Ah, pastor, Não, irmãos, diga para o seu irmão, diga: os dedos das mãos não são iguais. Pergunta para ele: que dia que Jesus decepcionou você? Pergunta para ele: que dia que o evangelho decepcionou você? Eu vou dizer uma coisa para você, querido, entenda isso em nome de Jesus Cristo. Deus quer restaurar essa força no coração da igreja. A palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Agora, você sabe qual que é o nosso problema? A gente dá valor para quem não dá valor para a gente. A gente anda muito com quem não gosta muito de andar com a gente. Vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: comece a andar com pessoas que celebram as suas vitórias. Comece a andar, pastor, que egoísmo. Não, é andar por um propósito. Jesus chega no barco e diz a Pedro e João, Pedro e Tiago, Pedro e André, Tiago e João, Pedro e André. Jesus chega para eles e diz: olha, vinde após mim, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E imediatamente eles largam as redes e começam a seguir até Jesus. Se Jesus fala e eles não fazem, Jesus continua indo embora. E a fila anda. Amai o próximo como a ti mesmo. E aí você para em quem não quer ser amado. Amar o próximo, irmãos, é o próximo. Esse aqui não quer, você passa para o próximo. Ele não quer, passa para o próximo. Não quer, não, próximo. É assim que funciona. Mas nós ficamos frustrados. O líder larga a célula, deixa o pastor, larga a igreja, larga o ministério. Sabe por quê? Porque depositou todo o seu amor em uma pessoa só. Vou dizer uma coisa para você: se você amar como Jesus, o seu amor é para o mundo inteiro. Nossa! Você é forte, irmão. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o mundo não é uma pessoa só. Se você está pregando e eles não querem ouvir, prega para outro, irmão. Se você está falando e eles não querem escutar, fala para outro. Você só não pode parar de falar e viver em Deus por causa de pessoas que não querem te ouvir. Em nome de Jesus, Júlio. Em nome de Jesus, pastor. Eu preciso que vocês entendam essa mensagem, porque é isso que queima no coração do pastor de vocês. Nós não abandonamos ninguém, mas nós vivemos pelo propósito de Deus na nossa vida. Jesus, irmãos, olha, andava, ele caminhava, 3 anos de ministério, caminhando. Ele ajudou muita gente, mas não parou na crise de ninguém. Então comece a andar com pessoas que gostam de ver você crescer. Comece a andar com pessoas que celebrem o seu sucesso. Comece a andar com pessoas que olham e digam assim: poxa vida, eu estou feliz só pelo simples fato de você estar feliz. Nossa, meu irmão, metade das crises emocionais já acabavam aqui. Agora, já reparou como o ser humano tem um tifo para o lado errado? Se relaciona com a amizade errada. A mãe tem que ficar: pastor, ora por fulano, pastor, porque ele está fumando maconha. Pastor, ora pela fulana porque ela está envolvida com o rapaz, ele não presta. O ser humano tem aquela queda para o erro, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Levanta sua mão e receba esse nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética no seu coração. Deus vai colocar ainda esses dias pessoas do seu lado que vão impulsionar você a se aproximar mais de Deus. Vão impulsionar você ao seu ministério e vão te fazer crescer nesses dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo, irmãos. Deus tem um propósito para esses dias.
Deus tem um propósito para esses dias, e a reconstrução vai exigir aliança. Agora, Neemias, olha só, nós só estamos no capítulo 2 ainda. Neemias, ele olha, e ao invés dele reclamar, murmurar, sabe o que ele faz? Ele começa a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Capítulo 2, versículo 17. Senhor, meus pais, a minha casa, ele está falando de Israel, minha família, nós pecamos, Senhor. Moisés avisou para a gente, se nós transgredíssemos as ordenanças, o negócio ia ficar complicado para nós. Nós erramos, Deus. É por isso que nós estamos passando por isso. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tolo é aquele que acha que não tem juízo de Deus pairando sobre a terra nesse tempo. Tolo é aquele que acha, não, coronavírus é invenção humana. Não, tolo é aquele que pensa assim. Deus tem um tempo de juízo e Ele está tratando com a terra. E vou falar mais, está tratando com a igreja também. Está tratando com a igreja também. Agora, mais uma coisa. Ninguém reconstrói, diga, ninguém reconstrói sem reconhecer o quanto precisa. Mais uma vez, baixinho, só para você entender, escuta bem. Ninguém vai reconstruir nada sem reconhecer o quanto precisa. Eu posso te amar demais, querer ver você para frente, querer o seu ministério andando, querer ver sua célula cheia. Eu posso querer tudo para você, mas eu não consigo fazer acontecer se você não reconhece que você precisa disso. Então Neemias, ele se arrepende, ele chora e reconhece o quanto o povo precisava de Deus. Se eu não entendo o que eu preciso realmente, eu vivo fazendo experiências com a vida e eu não me movo da maneira certa, eu não me movimento necessário. Mais um passo aqui na reconstrução. Toda vez que eu me levantar para reconstruir, tem gente que não vai ficar feliz. Toda vez que eu me levantar para construir, os meus inimigos vão levantar para me fazer parar. Capítulo 2, versículo 19. Eu tenho que ler esse versículo. Capítulo 2, versículo 19. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Presta bem atenção. Deixa eu ver aqui. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Quando os inimigos se levantaram contra ele, sabe o que ele falou? Levanta a sua mão e diga: o Deus do céu me dará sucesso. Você pode dizer mais uma vez? Vamos lá. Diga: o Deus do céu me dará sucesso. Ah, meu Deus, foi isso que ele disse. Querem se levantar contra o rei? Você sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós achamos que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Se acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente logo se fecha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo, seres espirituais nas regiões celestiais. Agora, ao invés de nós sairmos das redes sociais e entrarmos nas regiões celestiais, nós fazemos o contrário. Nós saímos das regiões celestiais e vivemos nas redes sociais. É assim. Passa você o feed lá do Facebook o dia inteiro, do Instagram, do WhatsApp, o dia inteiro. Quando na verdade você deveria sair das redes sociais e entrar um pouquinho mais nas regiões celestiais. Ei, eu vou te dizer uma coisa: você acha que é de Deus quem não quer te ver crescer? Você acha que é Deus que está barrando o seu crescimento? Você acha disso? Não. Quando eles se levantaram para reconstruir, para ser seguros novamente, para terem um nome novamente, os inimigos se levantaram. Agora, um intercessor não briga com gente, ele corre para Deus. Diga para o seu irmão: para de brigar com gente. Diga para ele: pelo amor de Deus, corre para Deus, corre para a oração, corre para o Senhor. E aí ele diz assim: olha, vocês não vão conseguir, vocês são tolos, miseráveis. Capítulo 4, versículo 2. Um intercessor, ele sempre corre para Deus. E eu vou dizer a penúltima coisa para encerrar, está acabando. Se eu não aprender a lidar com o descrédito, eu nunca vou reconstruir.
Se eu não aprender a lidar com o discreto das pessoas, eu não vou reconstruir. Capítulo 4, versículo 2, olha o que ele diz. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? Ele está falando o seguinte: olha, você não pode porque você é fraco. Neemias não vai conseguir construir porque ele é fraco. Eu vou dizer uma coisa: quem aqui já tentou construir algo de bom e ouviu palavras para desmotivar? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Já tentou construir o certo e ouviu palavras contra isso? Continua, meu filho, continua. Você sabe por que você tem que continuar? Porque o seu sucesso sempre vai incomodar as pessoas que são inconformadas e não querem ver a mudança acontecer. O sucesso da sociedade sempre vai incomodar as pessoas que estão paradas e inconformadas e querem lutar contra a mudança. Vamos para frente, igreja, vamos levar a cesta básica. Sempre tem um irmão que não gosta disso. Vamos ensaiar, sempre tem um que não gosta. Vamos fazer um encontro de casais. Para que encontro de casais? E aí você está lá dentro da sua casa e, poxa vida, eu tenho um sonho. Queria ser um comerciante. Aí alguém vira para você e fala: mexe que não, para quê? Mexe não. Aí você olha a vida da pessoa e ela está parada, ela está estagnada, ela está inconformada. Sabe qual que é o pior? O pior não é ver o inconformado, o pior é ver o crente dar ouvido para ele. Não se desanime por causa dos ataques. Deus está levantando uma geração que vai tapar as brechas nesses dias. Deus está levantando um povo que vai tapar as brechas desses dias. Agora eu vou dizer uma coisa para você, entenda bem para nós encerrarmos com isso aqui. Toda vez que você se levantar e disser assim: olha, eu quero caminhar com Deus, eu quero andar com Jesus, eu quero tapar as brechas no meu interior para que eu não seja tomado por sentimentos ou coisas que venham de fora para dentro. Entenda isso em nome de Jesus. Toda vez que você se levantar para tapar brechas, eles vão querer se levantar para deixar você no pó. Pastor, o que é isso? Brechas fala de coisas que são vulneráveis dentro de nós. Brechas falam de coisas que são vulneráveis aqui dentro, espaços aqui dentro que ainda precisam ser preenchidos. E se eu não entrar com a presença de Deus, se eu não entrar com o agir de Deus, se eu não entrar com o caráter de Deus, se eu não entrar com a vida de Deus, Satanás vai entrar. Fragilidades dentro de nós, fragilidades dentro de nós. E aí Neemias fica sabendo, e eu vou encerrar com isso. Capítulo 4, versículo 13. Neemias fica sabendo que os inimigos vão atacar pelas brechas. E ele se programa para contra-atacar durante a noite, nos lugares onde os muros estavam quebrados. Sabe o que Neemias fez? Capítulo 13. Por isso, lê para mim todos vocês, 1, 2, 3. Por isso, se você continuar vendo, ele vai continuar dizendo o seguinte: olha, e nós continuamos a obra. Com uma mão nós levávamos a ferramenta e com a outra mão nós levávamos a espada. Sabe que Deus está falando com você? Não é só reconstruir. O último passo para aprender e viver reconstrução nesses dias, diga para o seu irmão: você vai reconstruir. Só se você aprender a guerrear. Não há reconstrução se você não aprender a guerrear. E eu vou dizer uma coisa para você: você quer reconstruir sua vida, não quer? Começa a guerrear, porque vai ser guerra. Com uma mão eles estavam com a ferramenta e com a outra mão eles estavam com a espada. Reconstruir vai além de trabalhar. Reconstruir fala de guerrear.
Toda vez que eu quero tapar uma brecha, eu quero andar com Deus, eu quero orar, eu quero cantar, eu quero viver em Deus, Satanás vai se levantar. E sabe qual é o meu papel nesses dias? É tapar as brechas, irmãos. É tapar as brechas da minha vida, tapar as brechas do meu casamento, tapar as brechas do meu trabalho e começar a guerrear. Deus está falando com você. Eu tenho resposta para essa geração. Eu sou o Deus que tem resposta para essa geração. Eu sou o Deus que levantou essa geração e eu não a deixarei morrer. Mas essa geração precisa começar a tapar brechas, porque se ela não tapar essas brechas, o inimigo vai entrar e vai acabar com os planos de reconstrução. Está na hora de começar a olhar para você e observar as suas fragilidades. Está na hora de começar a olhar para você e observar onde é que você é fraco e começar a trabalhar nessa área, porque é ali que Satanás vai querer entrar. Posso citar um monte de coisa aqui, mas não vou fazer isso. É Deus e você agora. E o que moveu Neemias? Ele fez tudo isso, se inconformou, atraiu atenção, chorou, se lamentou, intercedeu, lutou contra os inimigos, tapou as brechas. Sabe por quê? Porque ele descobriu a razão da sua existência. Ele descobriu por que ele estava nessa terra. E a palavra diz que o copeiro do rei se tornou governador de Israel. Precisa se preocupar em sair do seu trabalho para servir a Deus, não. Na hora certa Deus te tira de lá. Amém? Você entende isso, pastor? Não precisa se preocupar. Na hora certa, irmão, você vira um xarope, Deus te expulsa de lá. Não vai dar certo. Neemias, de copeiro, servidor de vinho, se tornou governador de Israel. Por anos. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ninguém conquista sem guerra. Quantos querem guerrear nessa noite aqui em nome de Jesus? Não há reconstrução se não houver rendição a esse propósito. Se eu te perguntasse hoje, por que é que você nasceu? Você me diria o quê? Pastor, a ciência diz que eu sou um animal. O quê? Racional. Mas sendo um animal, eu nasci, cresci, me reproduzi e vou. Qual é o último estágio, irmãos? Morrer. Diga para o seu irmão, a ciência te chama de animal, mas a Bíblia te chama de filho. Ciência te chama de animal racional, coisa feia, né? Mas a Bíblia te chama de filho. Então eu vou dizer uma coisa, Ula, nós não andamos pelo curso científico, nós andamos pelo sobrenatural. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, nós andamos pela fé. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para terminar, capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Corre. Olha só qual foi a ordem para a guerra. Qual foi a ordem? Capítulo 4, versículo 20. Quando ouvirem o som da trombeta. Cadê o som aí? Cadê o som? Quando ouvirem o som do toque da trombeta, corram para ele. Corre para ele. Cadê a dança? Cadê a dança aqui? Cadê? Tô vendo um aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá que nós vamos mudar a história da adoração desse pessoal. Quando ouvirem o som do toque da trombeta, corram para onde ele soar. Para onde é que eu tenho que ir? Diga, para onde a trombeta tocar. Eu estou onde a trombeta toca. Quando ouvirem o som do toque da trombeta, corram para onde ele soar. Lê para mim todos juntos, do ponto em diante ali. 1, 2, 3. O nosso Deus. Tá fraco, irmão. Mais uma vez, 1, 2, 3.